Olá, meu povo do sétimo ano, tudo bem? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark. E hoje o nosso tema na semana 3 do PET 4, tá? É no Brasil no século XVI, a formação da sociedade colonial. Eu falo olhando para baixo às vezes, gente, porque eu tô com a folhinha de vocês na minha mão, tá bom? Então, tudo que eu falo tá baseado nela e em outras informações que estão no livro didático, né, que infelizmente, né, que estão não só no livro didático, mas em tudo aquilo que eu já estudei, etc. A gente tá muito calor, né? O que nós vamos falar aí, gente? A gente sabe que o Brasil foi descoberto, né, por Pedro Álvares Cabral em 1500, mas até então ele veio, chegou, decretou que era um território português, continuou a viagem dele, que ele não encontrou nada que fosse interessante para Portugal. Beleza. Só que aí, para definir que aquela região pertencia a Portugal, precisava-se de alguma coisa mais concreta. Então, o rei de Portugal vai enviar para o Brasil mais duas expedições, em 1501 e 1503. Essas duas expedições vão fazer investigações geográficas, olhar o que tem em cada região, descobrir se tem algum produto de valioso, fazer um estudo geográfico, né? Falar quais são as plantas que tem, o que tem, como que é o solo, os rios, fazer um estudo geral, tá? Da fauna, da flora, da geografia do país, de uma maneira em geral, tá bom? Daquilo que eles tinham começado a descobrir, que no caso era o litoral brasileiro, tá? Em especial a região da Bahia, né? Porque eles chegam na região da Bahia e depois vão se deslocando para o resto do Brasil. Quando isso acontece, eles descobrem então o pau-brasil e começa-se a extração do pau-brasil, como a gente já sabe. Só que essa extração do pau-brasil, ela acontecia com a utilização da mão de obra indígena, tá? Então eles faziam com os índios, né, aquilo que eu já comentei com vocês, que era o sistema do escambo. O que é o escambo? É a troca de mão de obra por produtos, por bugigangas que eram qualquer coisa, tá? Penas, espelhos, pentes, pedaços de tecido, qualquer coisa que para os índios tivesse valor, tá? Não necessariamente era muito valioso para os portugueses, mas era muito valioso para os índios porque era desconhecido. Era uma coisa que eles não sabiam nem de onde tinha vindo, não sabiam nada. Então, começa-se então a construir pequenas vilas, digamos assim, para poder construir as feitorias, né? E o que eram essas feitorias? Eram os locais para onde os índios levavam levavam as madeiras, né? Levavam o pau-brasil e das feitorias eles embarcavam nos navios diretamente para a Europa. Beleza. Com o passar do tempo, o rei de Portugal percebeu que ele precisava realmente tomar conta da região do Brasil, porque deixar do jeito que estava, ele ia acabar perdendo o território. Porque alguns navios franceses estavam vindo, invadindo a região também, o Nordeste brasileiro, e retirando também o pau-brasil e levando para a Europa, né, como contrabando. Então, o rei de Portugal decide, então, dividir o Brasil em 15 lotes de terra, tá? Ele vai criar, então, 15 capitanias hereditárias. Só que dessas 15, duas se repetem, que é a do Maranhão, tá? Lá no Nordeste brasileiro, lá em cima, e a capitania de São Vicente. Então, das 15, nós vamos reduzir aí para 13, vamos dizer assim, porque vocês podem encontrar até mesmo em alguns lugares 13 capitanias, porque eles vão considerar que a do Maranhão é uma só e vão considerar que São Vicente também é uma só. Mas, na verdade, foram 15 lotes de terra, tá? Doada a várias pessoas. E essas pessoas, para receber esses lotes de terra, eram pessoas ricas e que eles eram chamados, né, de capitão donatário, que é o dono da capitania hereditária. E essa capitania hereditária deveria ser passada de pai para filho. Acontece que a maioria deles nem aqui no Brasil colocou o pé, tá? Nunca deram notícia nem para onde que ficava, nem para que lado ficava, tá? Não vieram, não tomaram conta, deixaram receber e deixaram para lá. Por quê, gente? Porque era muito caro.
né? Era muito caro, porque tudo ficava, tudo era obrigação do capitão donatário. Ele tinha a função, ele podia cobrar imposto, porque ele tinha que pagar imposto para o rei de Portugal. Ele deveria proteger a terra, né, de invasores. Ele deveria transformar aquela terra em uma terra produtiva, seja ela do que for, desde que fosse um produto que desse lucro para Portugal, tá? Eles não poderiam vendê-la de forma alguma e nem passar para qualquer um, ela era apenas hereditária, era de pai para filho. Então, muitos nem aqui vieram, não deram nem satisfação. Alguns vieram, né? Outros nem tinham. Apenas 2 dessas capitanias vão dar certo, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. As outras praticamente foram desaparecendo aos poucos, tá? Principalmente pelo fato, igual eu falei para vocês, era muito caro vir para cá, montar uma estrutura administrativa tirando dinheiro do próprio bolso, e ainda tinha a questão dos escravos. Por quê, gente? Porque até então eles utilizavam a mão de obra escrava indígena. Só que os jesuítas começaram a proibir essa escravidão indígena. Então eles tinham que arrumar uma outra mão de obra. Até aí, onde arrumar outra mão de obra, né? Só que aqueles que vieram começaram a fazer o que a gente chama de tráfico negreiro. Eles iam na África, lá em algumas colônias que Portugal tinha lá na região, buscavam os negros, né, os africanos, transportavam para o Brasil nos navios negreiros ou navios tumbeiros, tá? Por que tumbeiro, gente? Tumbeiro vem de tumba, que é onde você sepulta as pessoas, tá? E aí, como muita gente morria lá dentro, como muitos escravos, muitos negros morreram nesses navios por doenças, por violência, por maltratos, por fome. Então, eles começaram a ser chamados também de tumbeiros, que era como se fosse a tumba daqueles escravos, né? O sepultamento daqueles escravos. Bom, gente, então a gente já sabe, né, que as capitanias hereditárias não deram certo. E aí, em 1530, o rei de Portugal envia para o Brasil o Martim Afonso de Souza, e ele vai fundar a primeira vila no Brasil. Depois que ele fundou, e foi na região de São Vicente, que era a capitania que tinha dado certo, né? Que hoje é o estado de São Paulo e tal. Como não tinha como continuar escravizando os indígenas, começa então, eu falei para vocês, o tráfico negreiro. Não era só porque não dava para escravizar os indígenas, gente, mas era um dos motivos, tá? Outro motivo, muitos indígenas estavam suicidando, porque não queriam viver naquela vida de escravidão mais. Muitos indígenas fugiam para o mato, para não viver também, para sair daquela escravidão. E isso fez com que a sociedade, os que vieram para cá para colonizar, falaram, pô, agora nós precisamos de uma outra mão de obra. Onde buscar essa mão de obra? Na África, que era extremamente lucrativo. Então, então vamos pôr aí em números os motivos de se trocar o índio pelo negro. Primeiro motivo, tá? Os jesuítas protegiam as tribos indígenas. Então era meio difícil escravizar onde tinha jesuítas, era difícil ter escravidão indígena. Segundo motivo, era difícil ter escravidão indígena porque muitos indígenas estavam suicidando para fugir daquela vida de escravidão. Terceiro motivo, muitos indígenas fugiam para o interior do Brasil o mais possível para também fugir da escravidão. Em quarto lugar, era extremamente, e mais importante de todas, tá, gente? Era muito lucrativo a escravidão negra. Porque eles buscavam mão de obra gratuita na África, praticamente, e trazem, porque eles trocavam lá por rum, cachaça, açúcar, né, melado, e trazia para cá e vendia caríssimo cada negro, tá? E os negros, eles eram avaliados, gente, como animais. Tá? Quanto mais saudável ele era, mais caro ele era. Então, era muito desumano. A escravidão negra foi muito desumana, gente. Só de ser escravo já é ruim, né? Imagina só. Agora, você ser avaliado como um animal, né? É pior ainda, né? Então,
esses negros que vieram então para cá, eles começam a trabalhar então na lavoura da cana-de-açúcar. Tem alguns lugares que falam que porque eles estavam mais adaptados àquele tipo de mão de obra. Você tem que se adaptar, né, gente? Afinal de contas, você está a léguas de distância do seu país, tem um oceano te separando seus continentes, separando seus países. Então, você tem que se acostumar, só que muitos não se acostumavam. Muitos tiveram vários tipos de resistência negra, né? Os quilombos, a própria capoeira era uma forma de resistência, né? Então, tem várias formas também de resistência negra. Só que, a princípio, ela não acontecia. Até mesmo por medo do que poderia acontecer, né? Medo de, estou completamente num lugar onde eu não conheço nada. Eu vou fugir para onde? Né? Quem vai me ajudar? Eu não sei o idioma desse lugar que eu estou morando, porque cada um era de uma tribo diferente, então tinha um idioma diferente. Eu não conheço o lugar onde eu estou, tá? Então, era tudo mais difícil, né? No começo. Com o passar do tempo, eles vão se acostumando, aí a resistência aumenta, tá bom? Em 1548, o governo de Portugal vai fundar no Brasil o que a gente conhece como primeiro governo geral, tá? E esse primeiro governo geral, ele vai ter a função principal deles ter vários funcionários para administrar o país, ter soldados para proteger e ter os jesuítas para catequizar, educar e evangelizar os indígenas. Porque aí, depois disso, se eles fizessem algo errado, algo contra a religião, aí eles podiam ser escravizados. Olha que loucura, né? É muito absurdo. Mas tudo bem, né? O primeiro lugar, né, que eles vão colonizar, além da ilha de ali da região de São Vicente, né, da vila de São Vicente, ilha não, viu, gente? Perdão aí. É a região de Salvador, que vai ser a primeira capital brasileira, que depois de alguns anos vai ser transferida para o Rio de Janeiro, tá bom? E para exercer, né, os cargos de confiança do rei, claro, deveriam ser pessoas ricas, tá bom? Agora nós vamos dar início à correção das atividades, ok? Olá, meus amores, tudo bem, né? Agora é a correção da semana 3 do 7º ano, ok? Nós vamos falar, então, sobre o Brasil no século XVI e a formação da sociedade colonial. Aqui nós temos um pequeno texto. Professora, mas você grifou o texto todo. É porque ele está muito resumido, viu, gente? Então, basicamente, esse texto vai falar sobre as capitanias hereditárias, a sua criação, o seu fracasso e sobre a troca da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava negra, ok? E agora nós vamos dar início, então, às atividades. Observe a apresentação abaixo e, de acordo com o texto estudado, responda. Aqui é a localização de onde foi tirado esse mapa, tá, gente? Qual sistema de ocupação de território da América Portuguesa está representado na imagem? As capitanias hereditárias. Qual era a intenção de Portugal ao promover este sistema em terras brasileiras? Após a expedição de Martim Afonso, os próximos passos de Portugal no intuito de criar uma sociedade colonial fixa em terras coloniais na América foi dividi-las em 15 estreitas faixas e oferecerem em doação a nobres portugueses, cedendo-lhe o direito de explorar, produzir e administrar suas terras, sendo obrigatório o pagamento de uma taxa à coroa. Por que Portugal, então, promoveu esse sistema de capitanias hereditárias, gente? Para melhor administrar o Brasil dentro do Brasil, tá? Quais os motivos que levaram a este sistema, as capitanias, ao fracasso? O que dificultava o sucesso deste sistema era o fato dos custos de instalação, ou seja, era tudo muito caro, a administração e produção serem de inteira responsabilidade do capitão donatário. Ou seja, você recebe a terra, mas você é responsável por tudo que você vai fazer lá. O rei não vai te ajudar em mais nada, ele te deu a terra.
Este valor elevado, associado à resistência violenta dos indígenas, que, igual eu falei para vocês, muitos fugiam, muitos suicidavam, outros guerreavam, especialmente no Nordeste, fez com que muitos nobres abandonassem suas capitanias ou simplesmente nunca a assumissem. O que eu falei, muitos nem aqui vieram. Somente as capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram na região. Então, o motivo principal do fracasso é o alto custo, tá? O problema com os indígenas, né? Que muitos, como eu falei, fugiam, suicidavam e etc. Letra D. Identifique os nomes dos únicos nobres portugueses a terem sucesso nesse sistema. Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, e a Capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza. Foram as duas capitanias e os dois capitães donatários que conseguiram fazer que as suas capitanias dessem lucro. Redige um parágrafo, gente, aqui é pessoal, tá? Redige um parágrafo explicando por que Portugal decidiu substituir a mão de obra indígena por seres humanos escravizados vindos da África a partir do início da produção da cana-de-açúcar na colônia. A primeira mão de obra utilizada na colônia portuguesa no Brasil foi a indígena. Porém, com o passar dos tempos, ela se torna muito dispendiosa, ou seja, dava muito trabalho por causa da resistência dos nativos em trabalhar nas lavouras e a determinação da Igreja Católica de não recomendar sua escravização. Esses problemas e várias outras vantagens fizeram com que os portugueses inserissem no Brasil a mão de obra de seres humanos escravizados, vindos do continente africano, mais adaptados ao tipo de trabalho e representando uma fonte lucrativa de renda aos mercadores lusitanos. O tráfico negreiro tornou-se uma mina de ouro para Portugal no século XVI. Eu fiz esse trecho, gente, retirando pequenos trechos do próprio texto de vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui. Aqui está o nosso mapa com as 15 capitanias hereditárias. E até a próxima aula. Abraços, fiquem com Deus.